Olá, internautas, sejam bem-vindos ao canal do Astronauta Verdadeiro. E hoje nós vamos abordar uma questão um tanto interessante que já me tirou a paciência várias vezes, né, tendo que explicar isso nos comentários do canal. Então eu resolvi fazer um vídeo sobre isso. E o assunto é o seguinte, né, se existem tantos satélites assim ao redor da Terra, por que nós não vemos eles nas fotos que a NASA tira, nas fotos da ISS, e afinal quando nós vamos lá em cima de balão, qualquer coisa assim, por que a gente não vê aquela mancha cinza de satélites ao redor? Como dizem que deveria acontecer, né? Se nós temos mais ou menos, segundo esse cara aqui, nós temos atualmente 17 mil satélites, né? Aí eu fui dar uma pesquisada. Eu descobri que, segundo dados de 2011, existem 2.783 satélites operantes. E desse outro site eu descobri que dos 13 mil que nós já lançamos, temos apenas 3.500. Temos apenas 3.500 operando, né? Segundo dados de 2012, aqui ó, agosto de 2012. Então 3.500 satélites operando, né, de 13 mil. E o cara disse aqui, né, nos comentários do meu vídeo que nós temos 17 mil. Então, né, antes de falar qualquer besteira, né, eu quero apresentar a vocês o site Stuff in Space, né, stuffin.space, né, que é um site que mostra mais ou menos, com a precisão de apenas alguns quilômetros de erro, a posição de satélites, destroços e cascas de foguetes que nós temos ao redor da Terra, né. Nós podemos filtrar aqui por vários objetos, né? Temos os satélites de GPS, né? Satélites de GPS. Nós temos os satélites do Iridium, da GLONASS, da Galileo, né? West for Needles e satélites da SpaceX, né? Então nós temos vários objetos. Nós temos vários objetos artificiais espalhados ao redor da Terra. E eu me dei o trabalho de imitar a nuvem que vocês estão vendo aqui, né? Então o que eu fiz? Eu queria saber se nessas condições seria realmente possível observar uma mancha de satélites ao redor da Terra. E o que foi que eu fiz? Eu me dei o trabalho de construir um satélite, né? Bem simplinho, né? Bem básico, né? Bem genérico mesmo, só uma antena, um cilindro e dois painéis solares, né? Então o que eu fiz? Esse satélite, né, tem uma escala aproximada de 9 metros de envergadura por 1 metro de altura. Não, é 1 metro de diâmetro e 2 de altura, né? 9 metros de altura, 9 metros de comprimento. São mais ou menos um ônibus, né? É um ônibus basicamente. O bicho é do tamanho de um ônibus, digamos assim, né? 10 metros de comprimento, eu acho que é um tamanho de um ônibus. Então vamos lá. Então nosso satélite está em escala, né? Em seguida nós temos uma esfera, né, para representar a Terra, uma esfera bem grande para representar a Terra. Essa esfera ela possui um diâmetro de 127 quilômetros, que pelas nossas escalas aqui, 127 vezes 100. Isso quer dizer que a nossa esfera ela é 100 vezes menor do que o nosso planeta Terra. Ou seja, nosso planeta Terra tem 12.756 quilômetros, então a nossa esfera ela é 100 vezes menor com apenas 127 quilômetros. Então os espaços entre os satélites e a Terra são mais ou menos 100 vezes menor do que seriam na vida real. Então, fora isso, eu me dei o trabalho de construir uma mancha, basicamente, né, de satélites ao redor da Terra. Então a Terra aqui está marcada em azul, né, enquanto cada ponto desse é uma posição possível de um satélite ao redor dela. Então vocês podem apreciar, né, a mancha, né, basicamente, né, órbitas semi-estacionárias, estacionárias, órbitas médias e órbitas diárias aqui, né, bem pertinho da Terra. Então eu construí as 3 camadas de satélites que nós temos, mais ou menos, né, eu procurei imitar o máximo possível do site, né. Então vamos lá. Eu vou ir pelo palpite do nosso internauta aqui, provavelmente algum terraplanista, né? Eu procurei ir pelo palpite dele, que ele disse que são 17 mil satélites, né? 17 mil, né? Então o que foi que eu fiz? Eu construí mais de 17 mil pontos, né? Segundo aqui os dados que nós temos à disposição, nós temos aqui embaixo, ao canto
inferior esquerdo, nós temos 17.540 satélites, né, ou pontos possíveis para um satélite estar ao redor da Terra. Então eu consideraria que são bastante pontos, né, muitos pontos, né, que ele cria uma mancha ao redor do negócio aqui. Então vamos lá. Então, enviando esses dados aqui para o outro programa aqui que eu tenho. Então nós temos aqui a nossa terrinha, né? Não tá aparecendo porra nenhuma por enquanto, né? Porque eu ainda não liguei nada de efeito nem nada. Eu só fiz posicionar a câmera a uma boa distância da Terra, né? E o que eu vou fazer? Como o meu computador é fraco, né? Não tem como processar tudo aquilo de polígonos. O que eu vou fazer? Eu vou criar uma instância, né? Nesse caso já deixei pré-programado no último vídeo. Então o que eu vou fazer? E eu vou clonar a primeira camada, que nesse caso, como vocês viram lá, é satélite. Vou clonar a primeira camada, vamos lá, 12.000 vezes. Como vocês podem ver, cada pontinho desse, né, nesse caso, cada pontinho desse, aqui na cena, cada ponto azul desse aqui, é um satélite, né, um lugar onde vai estar o nosso satélite, cada pontinho azul desse. Então, digamos que nós teríamos 12.000 satélites ao redor da Terra, né? Eu vou colocar aqui a nossa câmera perto de um deles para vocês poderem ver que esses pontinhos eles estão fazendo bem o trabalho deles. Bem aqui. Ó, vocês veem que cada pontinho desse na verdade é um microsatélite aqui basicamente, né, na nossa visão aqui. Eu vou tentar alinhar a nossa visão com um deles para que a gente possa ter uma ideia, né? Deixa eu ver. Esse microsatélite tá à esquerda ou tá à direita? Achei um. Bem aqui. Olá, amiguinho flutuante. Né, nós temos o satélite bem aqui. Como vocês podem ver, ele aparece aqui na cena, né, do lado da Terra. Pode não parecer que só tem dois objetos na cena, né? Por exemplo, só a Terra e o nosso satélite. Mas quando eu ligar o alfa aqui, vocês podem ver que aparecem muitos pontinhos, né? Pontinhos microscópicos aqui, basicamente. Né? Digamos que os satélites estão muito distantes uns dos outros, né? Então vamos lá. Eu vou aumentar a densidade do satélite, basicamente. Eu vou aumentar o número deles. Eu vou colocar os 17.000 que dizem que o cara lá disse que está lá. Então, como vocês podem ver, a mancha azul ao redor da Terra, né, ao redor de onde estaria a Terra, aumentou. Né, significa que nós temos mais possibilidades aqui. Então aumentou tudo aqui. A mancha está maior. Então lá. Vamos lá. Temos o nosso primeiro aqui. Como vocês podem ver, não aparece muita coisa, ainda só pontos, né? Só pequenos pontos, né? E então eu vou maximizar a quantidade de iterações, né? Basicamente aqui. Bastantes pontos, bastantes satélites aqui. E eu vou colocar a lâmpada bem de frente para que vocês possam ver, né?
eles refletindo a luz. E de novo, não aparece muita coisa, né? Porque eles estão muito distantes uns dos outros, né? Aparece só o principal, né? Eu não tô mentindo não, cara. Olha só, se vocês estão pensando que apenas esse pontinho azul é um satélite, eu vou mover a câmera para outro pontinho, para a companhia de outro pontinho. Deixa eu escolher um aqui, um pontinho aqui mais para dentro, aqui. Ó, todos eles são outra caixinha, né, contendo outro satélite. Deixa eu mover aqui. Aqui em cima. Ó, cada um deles é uma outra caixinha dessa. Ó, em outra posição, né, aleatoriamente em outra posição. E eles estão muito distantes uns dos outros para poderem serem vistos, cara. Entende? A minha resposta é essa. Os satélites estão muito distantes uns dos outros para poderem serem vistos, né? Eu vou para outra parte, eu vou para uma parte mais densa dessa mancha, né? Eu vou para uma parte mais dessa mancha. Que nesse caso eu vou para a órbita da Terra, né, que seria a órbita da Terra. Eu quero ver todos esses satélites aqui. Então, vou deixar aqui apontando. Novamente não apareceu nada na imagem, né? Olha, apareceu aqui um pontinho aqui, ó. O nosso satélite mais próximo apareceu como um pontinho aqui na imagem. Bem aqui, esse pontinho aqui foi o único que eu consegui ver, né? O máximo que dá para dar de uns 400%, né? Um pontinho na imagem, né? O nosso satélite mais próximo virou um pontinho na imagem. Vou tentar ir para ele. Vamos lá. Proximidade, companhia de algum satélite aqui, por favor. Porque os planistas, eles querem ver satélites, mas não é possível ver satélites aqui. Mesmo que eles sejam fucking 17 mil, né? Porra, 17 mil satélites ainda não dá pra ver nada, cara. Como é que eu vou contar essa história pra eles? Como é que eu vou fazer eles engolirem essa história, né? Porque eles têm preguiça pra caralho de procurar eles mesmos. Eu que tenho que fazer. Cadê? Não tô vendo bagaça nenhuma. Devia ter um por aqui. Bem, não tá em cima, deve estar embaixo. Deve ter em algum lugar aqui embaixo. Você tem que aparecer na minha câmera, amiguinho. Porra, tem satélite pra caralho aqui. Bora, fela da mãe, apareça. Deixa eu ver se eu consigo ajudar aqui. Perspectiva. Vou apontar a câmera pro espaço aqui, basicamente. Deixa ela renderizar aqui. Bem, não apareceu basicamente nada, né? É muito ambíguo isso aqui. E eu achei que ia dar pra ver, né? Eu olhei, caralho, bicho, tem muito satélite aqui ao redor. Olha a quantidade de pontos azuis, mano. Olha a quantidade de pontos azuis dessa bagaça. Né? Eu achei que a quantidade faria diferença, mas não. Mesmo que a câmera fosse de uma resolução maior, como eu vou fazer aqui, resolução maior, eles seriam facilmente confundidos com pontos entre as estrelas, cara, com estrelas.
Cadê? Eu coloquei maximizar todos os pontos. 17.540 instâncias, está maximizada a quantidade de pontos. Olha, eu vou aumentar a escala. Eu vou colocar eles 6 vezes mais grandes, 6 vezes maiores, né, para ver se a gente consegue ver alguma coisa, né? Porque você já deve estar pressionando. Deve estar pressionando já. Eu vou deixar eles 10 vezes maiores. Ok, né? Vamos lá, satélite, fiquem 10 vezes maiores, cresçam. Para ver se a gente consegue ver alguns de vocês aqui ao redor da Terra. Ó, já apareceu alguns aqui, ó, como é que a gente pode dar uma pré-visualizada aqui. Apareceu alguns. Ó, já apareceu muitos aqui. 200%, dá 100% na imagem, olha só. Viu? Eu tive que aumentar 10 vezes o tamanho do satélite para eles começarem a aparecer como pontos, cara. Como pontos. Né? Eles estão muito escuros aqui para ver na imagem normal. Eu vou aumentar eles em 1000. Eu vou aumentar eles em... Deixa eu ver. 100 vezes, né? 100 vezes maiores. 10.000. Para que você possa ver que eu não tô mentindo, eu não tô zoando com a cara de ninguém. Na verdade, eu bem que gostaria de estar zoando com a cara de vocês. Mas vocês pedem umas coisas impossíveis, assim, sabe? De se ver. Olha só quanto satélite aqui ao redor tem. Vou até diminuir a resolução da câmera, porque senão vai tomar muito tempo fazer tudo isso. Né? Nós queremos ângulos, muitos ângulos aqui. Então agora vocês podem observar que tem satélite pra caramba aqui ao redor da Terra, né? Ao redor da nossa Terra hipotética aqui, né? Agora vocês podem observar, tem muitos satélites, tem muitas anteninhas, eu vejo muitas plaquinhas aqui solares, né? Tudo fazendo sombra aqui na Terra também. Se eu olhar aqui mais ao longe, eu vejo a nuvem, né? A nuvem de satélites aqui ao redor da Terra. E isso aumentados em 100 vezes. Eu tive que aumentar o tamanho do satélite 100 vezes para eles começarem a ficar visíveis. Entende? E olha que essa Terra ainda está pequena. As distâncias entre eles estão pequenas. 100 vezes menores pela nossa escala aqui. Né? Cadê? Porra, cadê? Né? Pela nossa conta aqui, as nossas escalas estão 100 vezes menores. Ou seja, eu vou devolver aqui os satélites ao tamanho normal deles, né? 100% do tamanho normal deles, uniformemente, ó, olha só. Agora imagine o seguinte: essa Terra teria que ser 100 vezes maior. Esse tamanho, essas escalas, a distância entre eles seria 100 vezes maior. E vocês ainda me dizem que querem enxergar um satélite no espaço. Um negócio do tamanho de um ônibus tão distante quanto, sei lá, São Paulo, estado de Minas Gerais. Você é burro. Você comeu merda. É a única coisa que eu posso pensar. Cara, você não para pra perceber a coisa que você tá falando, né? Eu vou fazer um cálculo bem simples aqui pra vocês. Vou fazer um cálculo bem simples. Vamos lá. Eu quero pesquisar a área da Terra, né? A área de superfície da Terra. Vamos lá. Área da Terra. Tá aqui, até aqui no Recentes. Nós temos aqui a área da Terra. Nós temos 510 milhões de quilômetros quadrados, certo? 510 milhões de quilômetros quadrados, né?
Então vamos lá. Uma esfera com 4 vezes o tamanho da Terra, né? Vamos lá. Uma esfera... Vamos lá, o raio da órbita é de 42 mil quilômetros, ou seja, uma esfera com 4 vezes o tamanho da Terra. Vamos lá. Digamos que todos os satélites estejam uniformemente distribuídos em uma esfera 4 vezes o tamanho da Terra. 4 vezes o tamanho da Terra, obviamente 4 vezes mais área. Então vamos lá. Então nós temos isso tudo, né, de quilômetros quadrados para distribuir os satélites, certo? Então vamos lá. Nós temos isso tudo. Eu vou pegar esse valor gigantesco e vou distribuir, né, por 17 mil. Opa. Ah, tá. Isso aqui é a quantidade de quilômetros que você tem entre cada satélite. É mais ou menos 1.200.000 quilômetros quadrados entre cada satélite. Se eu fizer a conta reversa, eu tenho a quantidade de satélites por milhão de quilômetros. Cadê? Isso aqui é a quantidade de satélites por milhão de quilômetros. Eu vou pegar aqui esse valor. 0, e eu vou multiplicar por 1 milhão. Então você tem, para cada 8 satélites, você tem mais ou menos 1 milhão de quilômetros. 8 satélites para cada 1 milhão de quilômetros quadrados. Vou pegar esse 1 milhão e dividir por 8, que é saber quanto espaço entre cada satélite, né? Então dividir por 8, você tem mais ou menos 125 mil quilômetros lineares, em linha reta. Uma linha reta de 125 mil quilômetros entre cada satélite. E você me diz que quer ver um ônibus, né? Uma coisa que é do tamanho de um ônibus a uma distância de 125 mil quilômetros. Você quer ver um ônibus a 10 terras de distância, criatura. Levando em consideração que todos eles estivessem espalhados uniformemente a 40 mil quilômetros de distância. O que não é verdade, né? Eles não estão uniformemente espalhados, né? Eles são espalhados em camadas, né, como essa, né, ao redor da Terra, o que encurta muito mais as distâncias, mas como vocês puderam observar no decorrer do vídeo, é irrelevante, porque mesmo as distâncias estando 100 vezes mais curtas, é impossível vê-los. Então imagina 100 vezes maiores na vida real. Então é impossível ver um satélite. É basicamente impossível ver os satélites mais distantes assim formarem uma nuvem, né? Só se você tivesse 1000 vezes mais satélites do que a gente tem hoje. O que eu diria que, tipo assim, você precisa de mais 400, sei lá, 200 anos de lançamento de satélites para ter uma mancha dessas. Então, não esperem ver algo assim do tipo, né?